Bom dia, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o número de massa, número atômico, tá? Que são características que todo elemento químico, todo átomo tem, beleza? E também nós vamos compreender onde é que ficam os prótons e os nêutrons e os elétrons, né? Nesse número atômico, nesse número de massa. Do que se trata esse número atômico, esse número de massa, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender, aí eu peço desculpa também pelos ruídos aí, né, da rua e dos vizinhos e do galo aqui do lado, tem um galo. Então, se vocês escutarem, me perdoem. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que todos os átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, pertence ao mesmo elemento químico. Vamos entender do que se trata isso, tá? Os átomos, eles não são todos iguais, tá? Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele tem um próton. O átomo de ferro tem 26 prótons, o átomo de alumínio tem 13 prótons. Então, eles têm características diferentes, são elementos químicos diferentes, ok? Então, o que define o elemento químico, tá? É o número de prótons, ou seja, o número atômico desse elemento. Então, todo elemento químico que tem um número atômico igual, número de prótons igual, né? Pertence ao mesmo elemento químico, ok? Vamos entender o que é número atômico e número de massa, para daí vocês compreenderem melhor. Bom, o número atômico é o número de prótons, tá? Onde que ficavam os prótons no átomo? No núcleo, lembra? Então, o número atômico é igual ao número de prótons e ele é representado pela letra Z, tá? Então, nós estamos falando aqui do número atômico. Então, o número atômico é nada mais, nada menos do que aquele númerozinho que vem embaixo aqui do símbolo, tá? Ó. O número atômico, ele vem na parte de baixo do símbolo do elemento químico. Aqui nós temos o sódio como exemplo. E o número atômico dele é 11, tá? Quer dizer que ele tem 11 prótons, ok? O número de massa é o seguinte, é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, a massa dos elementos químicos, de qualquer elemento químico, está no núcleo, beleza? Está no núcleo do átomo desse elemento químico. Então, para saber a massa, você tem que somar prótons mais nêutrons. E a massa, ela é representada pela letra A maiúscula, ok? Então, somando prótons mais nêutrons do núcleo, você tem a massa do elemento, que é representado pela letra A maiúscula, sempre. Então, revisando, número atômico é o número de prótons e é representado pela letra Z. Número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Não pode esquecer os nêutrons, tá? Ele faz parte da massa do átomo. Então, a maior parte da massa está no núcleo do átomo. Se eu perguntar para vocês numa prova, onde está a massa do átomo? Vocês vão dizer que é na eletrosfera ou vão dizer que é no núcleo? Vocês vão dizer que é no núcleo, porque lá estão os prótons e os nêutrons, e esses prótons e nêutrons somados dão a massa, o valor da massa do átomo, ok? Lembrando que prótons têm carga positiva, são partículas de carga positiva, e nêutrons são partículas sem cargas, tá? Que ficam no núcleo.
Até agora, nós não trabalhamos com os elétrons, tá? Para você achar a massa e o número atômico, vocês não vão precisar dos elétrons, mas eles têm o papel deles também, principalmente na parte dos íons, que a gente vai ver mais à frente, ok? Então, a massa, ela vai ficar acima do símbolo do elemento químico. Tá vendo? Esse valor maior, e sempre vai ser um valor maior, tá? Do que o número atômico. A massa aqui do sódio é 23, ó, esse valor aqui, ó, 23. Então, a massa é a soma dos prótons mais nêutrons, tem símbolo A maiúsculo e fica na parte superior do símbolo do elemento químico. O número atômico é a soma dos prótons, né, de todos os prótons, é igual ao número de prótons e fica na parte inferior do símbolo, tá, do elemento químico, e é representado pela letra Z maiúscula, tá? Então, olha o exemplo que a gente usou antes aqui, ó, para vocês verem que cada elemento químico tem o seu número de prótons, tá? E é bem interessante isso, olha, o hidrogênio tem 1 próton, o ferro tem 26 prótons, o alumínio tem 13 prótons, e assim por diante, tá? Quando a gente chegar na parte da tabela periódica, vocês vão compreender melhor as diferenças, né? A organização dos elementos químicos, o quanto faz diferença esse número atômico, tá? E também o número de massa para os elementos químicos, ok? Espero que vocês tenham entendido o que significa o número atômico e o número de massa. Vamos utilizar aqui um exemplo. Esse aqui é o enxofre. O símbolo dele é S, tá? Mas é o enxofre. Então, a massa dele é 32. Por quê? Porque somou os prótons e os nêutrons do núcleo, tá? Então, a massa dele é 32. E o número atômico é igual ao número de prótons, tá? Resumindo, eu falo assim, que vocês somam os prótons e os nêutrons do núcleo para dar a massa do elemento químico. Mas resumindo, vocês somando o número atômico, que é o número de prótons, tá? Junto com os nêutrons, dá na mesma, beleza? Então, a massa é igual a número de prótons, que corresponde ao número atômico também, né? Mais os nêutrons. Ou se vocês quiserem dizer que é a soma dos prótons mais nêutrons, também tudo bem, não tem problema. Então, a massa é esse valor que fica aqui em cima e é bem maior, tá? Do que o número atômico. Agora, se perguntasse para vocês qual é o número de prótons, elétrons e nêutrons desse elemento aqui, sabendo que a massa dele é 32 e o número atômico é 16, vocês fariam o seguinte: o número atômico é o número de prótons. Então, se o número atômico é 16, o número de prótons é 16. Então, vocês já acharam o número de prótons, 16. Agora, o número de elétrons, vocês vão repetir o valor do número de prótons, tá? Por quê? Porque esse elemento aqui, ele está estável, tá? Ele não está ativo, ele não é um íon. A gente vai ver o que é um íon mais à frente. Mas, quando não tivermos nenhum símbolo aqui, ó, de mais ou de menos, aqui do lado do elemento químico, né, do símbolo do elemento químico, nós dizemos que esse átomo ele está estável, tá? Porque o mesmo tanto de cargas positivas, o mesmo tanto de prótons, ele vai ter de elétrons, ok? Então, se nós temos 16 prótons, ele vai ter 16 elétrons. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva para uma negativa, uma positiva para uma negativa, e assim por diante. Porque uma carga anula a outra. Então, para ele ter uma carga anulando a outra, ele tem que ter
o mesmo tanto de positivos, de prótons, ele tem que ter de negativos, que são elétrons. Então, é só repetir o valor para os dois, ó. E os nêutrons, para você saber o número de nêutrons que estão lá no núcleo junto com os prótons, é só você pegar a massa, ok? E retirar os prótons, que é 16. Então, você pega a massa e faz menos o número de prótons, que é 16. E o que sobrar é o número de nêutrons, que no caso aqui do enxofre também deu 16. Então, a massa, você pega a massa e tira os prótons, faz menos o valor dos prótons, que é 16. E o que sobrar são os nêutrons, porque vocês lembram que a massa é a soma de prótons e nêutrons, ok? Então, fica bem simples assim. Bom, então, para esse vídeo é isso que vocês tinham que saber, ok? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me procurem, vocês sabem onde me encontrar.